Primeira dica: abandone o desejo de compreender. É compreensível que você tenha o desejo de compreender tudo que o seu paciente fala, mas eu preciso dizer para você, abandone esse desejo de compreender logo de cara, logo de saída. Isso por quê? Em primeiro lugar, o paciente está ali diante de você fazendo associação livre. O que é associação livre? É falar o que vem à cabeça. O paciente não necessariamente está contando para você, fazendo uma narrativa, construindo um discurso organizado, certinho, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, ele está falando o que vem à cabeça. Então, muitas vezes, ele pode falar coisas absolutamente contraditórias, ele pode falar sobre coisas que demandam certos pressupostos, certos contextos, e ele não necessariamente apresenta para você esses contextos logo de cara. O paciente apresenta um discurso frequentemente cheio de buracos, lacunas. Então, quando você está escutando, não necessariamente fará sentido para você aquilo que o paciente está falando. E não é necessário que faça sentido sempre aquilo que o paciente está dizendo para você. Então, o seu trabalho não é ficar entendendo tudo o que o sujeito diz. O seu trabalho é acompanhar esse discurso. Renuncia a essa imagem do psicanalista que explica tudo, que ouve o que o paciente fala e traduz aquilo que o paciente está dizendo em termos da linguagem suposta do inconsciente. Abandone essa imagem do analista interpretador, do analista explicador. Segunda dica: receba o seu paciente, sobretudo na primeira sessão, de maneira validadora. Isso mesmo, validadora. Por que eu apresento essa dica para você? Porque na psicanálise a gente tem o costume de dizer brincando que o paciente nunca tem razão. Diferentemente do que acontece no comércio, né, em que o cliente tem sempre razão, na psicanálise a gente brinca dizendo que o paciente nunca tem razão. Isso porque é um pressuposto da psicanálise que a gente se engana, que a gente tem mecanismos de defesa, que a gente se protege da nossa própria verdade. Então, no processo psicanalítico, a gente ajuda os nossos pacientes fundamentalmente a perderem as suas ilusões, a abandonarem as suas falsas convicções acerca de si mesmos, a abandonarem aqueles mecanismos que os impossibilitam de reconhecerem a própria verdade. Sim, então a gente tem como pressuposto na psicanálise que o paciente se engana, que ele está doente justamente porque ele não quer enxergar a sua própria verdade. Isso é verdade, é assim mesmo, mas quando o sujeito chega para a gente, ele não chega com esse pressuposto, ele não chega já pensando isso acerca de si mesmo, de forma alguma. O sujeito chega acreditando que de repente a razão dos problemas da vida dele são seus pais, é o marido, é a esposa. Ele chega acreditando que ele precisa fazer apenas um pequeno remendo na sua vida, que ele não precisa passar por um processo de transformação integral, um processo de completa destruição das suas ilusões, das suas imagens idealizadas. Ele não chega com isso na cabeça. Ele chega acreditando que ele está sofrendo e que esse sofrimento está ligado a outras coisas que não à sua verdade. E nesse primeiro momento, é muito importante que você não chegue logo de cara mostrando para o paciente que ele está se enganando. Porque senão o sujeito não vai ficar. Ele não vai permanecer com você, por quê? Porque ele não se sentirá validado. Se você logo de cara já quer mostrar que sabe, já quer fazer alguma interpretação, já quer dar uma provocada no paciente para que ele saia dali se sentindo meio angustiado, se você logo de cara já faz isso, o sujeito pode sair da primeira sessão com aquela sensação de que ele não foi de fato escutado, de que a sua experiência não foi validada e de que ele foi julgado por você. É muito importante que o paciente saia da primeira sessão com a sensação, a convicção de que ele pode falar tudo ali para aquela pessoa, que ele não será julgado.
que ali as suas experiências, as suas justificativas, as suas desculpas, as suas ilusões têm legitimidade para aparecer. Se você logo de cara faz alguma intervenção que leve o paciente a pensar, peraí, então, será que o que eu acho que aconteceu não aconteceu de fato? Ele pode sair daquela primeira sessão com aquela sensação assim, poxa, esse cara me julgou, ele tá achando que eu que sou errado nessa história, eu tô sofrendo aqui e ele tá me dando a impressão de que eu que sou a culpada de tudo que acontece na minha vida, eu não vou voltar aqui nunca mais. Claro que chegará o momento lá na frente em que esse sujeito será convocado a se responsabilizar. É claro que chegará esse momento. Mas quando chegar esse momento, em que a pessoa terá que passar por aquilo que o Lacan chama de retificação subjetiva, ou seja, assumir a sua responsabilidade naquilo de que ela se queixa, quando chegar esse momento, essa pessoa já vai ter um vínculo forte com você, ela já vai ter se sentido validada, acolhida, e aí ela estará pronta, preparada para assumir a sua responsabilidade. Se você quiser fazer a retificação subjetiva logo de cara na primeira sessão, para mostrar, não, isso aqui é psicanálise, você tem que assumir a responsabilidade, para de ficar culpando papai e mamãe. Se você fizer isso, ou o paciente não vai voltar, ou o paciente vai adotar diante de você uma posição que não é favorável à análise, uma posição de submissão, aquela posição da criança amedrontada que é culpabilizada pelos seus pais e acha melhor ficar quietinha, obediente, passivinha, para não sofrer algum tipo de punição. Não é assim que você quer que o seu paciente se coloque diante de você. Então, receba o paciente, escute, acolha de maneira validadora. Valide aquelas ilusões que o paciente está apresentando no início. Valide as suas defesas. Valide a maneira autoenganada com que ele se encontra naquele primeiro momento. Terceira dica muito importante: nas primeiras sessões, faça uso de paráfrases. O que é paráfrase, gente? Parafrasear significa falar aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, de uma outra forma, mas mantendo exatamente o mesmo conteúdo. Então, eu pego um parágrafo de um texto, por exemplo, e vou fazer uma paráfrase desse parágrafo. O que eu vou fazer? Eu vou escrever um texto com as minhas próprias palavras, mas expressando exatamente o conteúdo do parágrafo que eu li, sem incluir nada, sem tirar nada, mantendo as ideias centrais daquele parágrafo que eu li, sem acrescentar nenhuma outra ideia. Por que eu digo que você deve fazer uso de paráfrases? Não só nas primeiras sessões, no tratamento como um todo, mas sobretudo nas primeiras sessões. Por quê? Nas primeiras sessões ainda não é o momento de você fazer interpretações. Porque você ainda não construiu um vínculo suficientemente sólido com o paciente ainda está se habituando ao funcionamento do método psicanalítico e você ainda não tem material suficiente para fazer boas interpretações. O paciente está contando a história de vida dele para você ainda. Então, você precisa aguardar até que você tenha material suficiente, até que o vínculo esteja bem estabelecido para você começar a fazer algumas intervenções. Antes disso, para você não ficar o tempo todo em silêncio, que não é uma coisa boa, não é legal o analista que fica só em silêncio o tempo todo escutando, o paciente ele pode se sentir desamparado quando ele está diante de um analista assim, que fica o tempo todo em silêncio. Ele pode se sentir desamparado e acabar indo embora. Então, você pode falar, mas o que eu vou falar, Lucas? Se eu não posso fazer intervenções, porque eu ainda não tenho material suficiente, o vínculo ainda não está bem estabelecido, o que eu vou falar para o paciente? Faça paráfrases. Ou seja, o paciente está falando um monte de coisas para você, você devolve, como a gente costuma dizer, né? Você devolve aquilo que o paciente está dizendo, reformulado de uma outra forma, com as suas palavras, mas espelhando exatamente o conteúdo que ele disse. Isso vai ajudar o paciente a perceber com maior clareza o que ele disse para você e, além disso, vai ajudar o paciente a se sentir acolhido, a se sentir escutado.
Poxa, se essa pessoa está falando para mim aquilo que eu disse para ele, mas de uma outra forma, é sinal de que essa pessoa... Quarta dica muito importante, não fique tentando impressionar o paciente. Tem muitos psicanalistas que, na busca por manter o paciente no tratamento, ficam querendo seduzir o paciente com interpretações extremamente sofisticadas, ficam querendo dar mostras de que eles têm muito conhecimento teórico. Não faça isso. O paciente não está precisando de um oráculo superpoderoso que é capaz de explicar para ele toda a sua vida. Não, ele pode até ter uma expectativa de receber esse tipo de retorno, mas essa expectativa não fará bem para ele. Esse tipo de retorno não fará bem para ele. O paciente não precisa de alguém para explicar a sua vida. Ele precisa de alguém para acompanhá-lo e ajudá-lo a se reconhecer. É isso que ele precisa. Ele não precisa de um oráculo para explicar a sua vida. Então, não fique tentando impressionar o paciente, não fique tentando seduzir o paciente com os seus conhecimentos teóricos. Porque se você fizer isso, você acabará incorrendo naquele erro que o Freud denominou de psicanálise selvagem. Como é que é a psicanálise selvagem? É quando o analista faz interpretações, faz intervenções antes da hora, antes que o paciente esteja preparado para receber aquelas interpretações e faz interpretações apressadas, com pouco material que possa fundamentá-las. Ele está fazendo aquelas interpretações muito mais baseado no conhecimento teórico que ele tem do que naquilo que o paciente apresentou para ele. E aí o que vai acontecer? Você vai apresentar aquela interpretação super sofisticada, olha, então é por isso que você faz aquilo, é por isso que você é assim. Você vai apresentar aquelas interpretações super sofisticadas, vai alienar o paciente ao seu discurso e vai destruir o progresso do tratamento, porque dessa forma o paciente não vai fazer de fato o seu processo analítico. Ele vai ficar querendo corresponder àquilo que você apresentou para ele como interpretação. Ele pode se sentir acuado, inibido a apresentar coisas que vão na direção contrária da sua interpretação, porque você está impondo aquilo sobre ele. Então não fica tentando impressionar o paciente. Não fica achando que o paciente só verá você como um bom terapeuta, um bom analista, se você fizer essas interpretações super profundas. Nada disso. O que o paciente precisa, acima de tudo, é de provocação, é de estímulo, é de acompanhamento para que ele chegue às suas... Quinta dica muito importante, produza conteúdo. Sim, produza conteúdo para não ficar refém das indicações. Como é que a gente consegue novos pacientes, pessoal? Só existem basicamente duas formas. Uma é através da indicação, você atende uma pessoa, aquela pessoa te indica para outras. E a segunda é através da divulgação. Antigamente, como é que a gente divulgava o nosso trabalho? A gente colocava um anúncio no jornal, na lista telefônica, né, nas páginas amarelas. Isso chegou a acontecer comigo no início da carreira, né? Colocava lá o seu cartãozinho no jornal e aí uma pessoa interessada em fazer análise com você, ela via o jornal lá e pegava nos classificados o seu número e te ligava. Essas são as duas únicas formas que nós temos para conseguir novos pacientes: indicações e divulgação. A indicação é uma forma de captação de novos pacientes que não está sob o seu controle. Você não sabe se os seus pacientes vão te indicar para outras pessoas. Eles podem até ter gostado bastante do processo, mas não fazer essas indicações. Podem não conhecer pessoas que estejam interessadas em fazer análise. Então isso não está sob o seu controle. No caso da divulgação, hoje nós temos ferramentas muito mais interessantes do que classificados, lista telefônica, para divulgar o nosso trabalho. Nós temos as redes sociais. Então você pode ter o seu perfil profissional ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, em várias redes sociais e produzir conteúdo. Dessa forma, produzindo conteúdo, vídeo, texto, postagens sobre teoria psicanalítica, sobre como funciona a psicanálise, dessa forma você estará ajudando as pessoas em alguma medida, na medida em que você está apresentando conhecimento fundamentado sobre a